Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero ensinar você as 20 regras do Swing Trade. Mas antes eu quero te convidar a ser um inscrito desse canal, se inscreva para que você não perca mais nenhum conteúdo e mais um pedido, dê o like nesse vídeo para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas e fique como conteúdo relevante para as pessoas. Eu sei que esse conteúdo é relevante, eu conto com você, conto com seu like, conto com a sua inscrição. Então vamos lá. 20 regras do Swing Trade. Para você que está começando agora, está chegando agora, eu quero trazer a definição do que é Swing Trade. Swing Trade é a estratégia de trading em que o investidor, que o trader, vai buscar capturar movimentos de preço em prazos intermediários, enquanto o day trader vai buscar capturar movimentos de preço e lucro no dia. E o investidor ele vai pensar mais a longo prazo. O swing trade ele visa capturar movimentos de preço nesse intermédio entre o dia e o longo prazo. Então você está no médio prazo buscando capturar movimentações de preço tanto na compra quanto na venda do ativo. E essa modalidade ela visa você entrar em operações que vão durar dias ou até algumas semanas. E o objetivo é lucrar com essas oscilações do mercado dentre essas tendências de alta ou de baixa que são mais amplas do que um dia. E algumas principais características do swing trade é esse prazo intermediário. Essas operações que duram dias ou semanas, elas podem trazer muitos benefícios para você que talvez não tenha tempo de estar todos os dias no mercado como um day trader. Então, essa é uma das principais características do swing trade. E também outra característica é o aproveitamento das oscilações. Então, essas oscilações que você vê no mercado diariamente, ela tem uma tendência maior de semanas ou até meses. Então, o swing trader é aquela pessoa que vai procurar boas oportunidades aproveitando essas oscilações que são características marcantes do swing trade. Também a análise técnica como base significa que os traders eles utilizam gráficos, indicadores e padrões de preço para tomarem decisões. Então, você já viu aqui no canal que eu sou um grande aderente do Price Action como padrão de operação. Então, nós vamos, como swing traders, procurar boas oportunidades analisando de forma técnica o gráfico, vendo o preço do gráfico, vendo suportes e resistências, e assim você vai conseguir analisar o ativo e fazer boas entradas. Uma das grandes características também do swing trade é que ele causa menos estresse do que o day trade. Eu me encaixo mais num perfil de day trader e gosto muito de scalping, que são aquelas operações de poucos pontos e poucos segundos e até minutos, mas uma das características do swing trade é menos estresse. Então vai uma dica para você que está começando agora, não comece pelo day trade, comece pelo swing trade. Por quê? Muitas pessoas por aí, elas vão procurar conteúdos na internet, vão procurar cursos, e um dos maiores cursos que tem por aí, as pessoas só falam de day trade. E o day trade é muito bom, porém eu não indico um trader iniciante começar com day trade, porque ele vai falhar e talvez vai falhar miseravelmente, porque day trade é mais estressante, você expõe mais o capital, você expõe mais a tua mente, você expõe mais, enfim, uma série de fatores emocionais que acontecem quando você está fazendo day trade e que não acontece quando você está fazendo swing trade. Então, uma melhor opção para você que está iniciando é o swing trade. E também uma outra característica interessante é o gerenciamento de risco. Então,
No swing trade você consegue colocar alvos melhores e mais bem definidos do que no day trading, do que no scalping, porque você vai pegar uma movimentação mais a médio prazo e essa movimentação a médio prazo você vai conseguir definir isso melhor no gráfico e com isso você vai conseguir gerenciar melhor o seu risco. Vamos lá. Então, definido o que é swing trade, as maiores características do swing trade, vamos para as 20 regras do swing trade. Vamos lá. Regra número 1. As melhores operações surgem naturalmente. Se você precisa procurar muito, não vale a pena. Se você precisa procurar grandes oportunidades no mercado, você precisa ficar analisando gráficos por muito tempo, essa oportunidade não é para você e a oportunidade, na verdade, não está lá. Então, quando você fica pensando muito, quando você fica hesitando muito de entrar em uma compra ou uma venda, aquela compra e aquela venda não são oportunidades, as oportunidades não estão lá. As melhores operações, elas surgem naturalmente. Quando você é um trader iniciante, você tende a ficar muito tempo no gráfico, mas isso não quer dizer muita coisa. Isso não quer dizer que você vai aprender mais rápido quando você fica muito tempo no gráfico. Pelo contrário, isso pode causar ansiedade em você, pode causar uma série de fatores que não são boas para o seu trading e não são boas para a sua cabeça. Então, veja, as melhores oportunidades elas não aparecem do nada. Então, se você ficar procurando, aliás, elas aparecem do nada, ok? Se você ficar procurando demais, você vai deixar a oportunidade seguir adiante, você não vai entrar. Então, quando você hesita muito, existe grande chance de você errar. Não hesite e entenda, as melhores operações surgem naturalmente. Regra número 2. O tempo gráfico importa. A tendência depende do tempo gráfico. Então, escolha correto o tempo gráfico que você vai operar. Cada movimento de preço acontece em ciclos específicos. E é um grande segredo isso, você entender que ciclos específicos acontecem em tempos gráficos específicos. Então, você estando no tempo gráfico de um dia, você vai ver um ciclo. Porém, se você diminuir esse tempo gráfico para 1 hora, você vai ver que dentro do ciclo maior do tempo gráfico de um dia, existem vários outros ciclos acontecendo no gráfico de 1 hora. Geralmente, o swing trader ele utiliza gráficos de 1 hora, 4 horas, 8 horas, gráfico diário e o gráfico semanal. Dentro desses gráficos existem características marcantes para cada um dos gráficos. Então, se você entende e você se vê operando mais do gráfico de 4 horas, que na verdade é o gráfico mais comum para o swing trade, olhe o gráfico de 1 hora, olhe o gráfico do dia, olhe o gráfico da semana, para que você consiga convergir todas essas informações que estão em todos os gráficos, comparar essas informações, escolher um tempo gráfico correto para o seu trade, de forma que você consiga operar bem e fazer boas entradas. Regra número 3. O preço tem memória. O mercado sempre respeita zonas de suporte e resistências. O que aconteceu antes no mercado pode acontecer de novo. Existe uma grande probabilidade daquilo ocorrer. Então, se houve uma subida muito grande no mercado, uma correção muito grande no mercado, aquela correção, aquela valorização pode acontecer novamente. Então, se o preço foi uma resistência antes, ela pode ser uma resistência novamente. Então, entenda que o preço tem memória, que o mercado sempre respeita essas zonas, essas áreas de suporte e resistência, e você pode se utilizar disso para operar, para fazer boas entradas. Regra número 4. Lucro e desconforto andam juntos.
você que está pensando em ter conforto operando, isso não é para você. A melhor operação é aquela que te dá medo no início. Você pode ter algum tipo de medo ou hesitação, mas sabendo da tomada de decisão que você deve fazer naquele momento, talvez isso não seja confortável para você. Talvez você comprar num suporte pode não ser confortável para você. Mesmo sabendo que aquilo é um suporte, mesmo os indicadores indo ao seu favor, isso não vai ser confortável. Pelo contrário, vai ser muito desconfortável e você tem que aprender a lidar com isso e saber que lucros e desconforto andam junto. E se o trade é muito confortável, muito fácil, provavelmente ele não vai ser bom. Os melhores trades são desconfortáveis, as melhores entradas são desconfortáveis. Regra número 5. Fuja da manada. A maioria das pessoas perdem dinheiro no mercado. Isso é uma regra. A maioria das pessoas vão perder. Por quê? Porque elas seguem a manada. Então, seja diferente. Analise o mercado de forma séria, entendendo que existem grandes players, existem grandes fundos, existem bancos operando Forex, por exemplo, e a manada segue erroneamente esses players. Então, entenda que a multidão ela vai entrar no pânico e vai sair quando existe uma euforia. Então você, na verdade, tem que ser uma pessoa que vai pensar ao contrário da manada. Se a multidão está entrando, talvez seja um momento de exaustão do mercado e um momento de queda. Então você entendendo isso, sendo sagaz, você vai conseguir operar bem e você vai conseguir ter sucesso como um swing trader. Regra número 6. Primeiro pullback é sempre a melhor entrada. Então, se um ativo rompeu a resistência, a melhor compra é no primeiro pullback. Eu vou te dar um exemplo aqui nessa regra de como você fazer um trade de pullback. Então, compre no primeiro pullback de alta e venda no primeiro pullback de baixa. Nós temos aqui o exemplo do Euro USD. E nós estamos no gráfico aqui de 4 horas. E como você já percebeu, nós estamos em uma tendência de alta, certo? Estamos numa tendência de alta. Aqui foi o início da tendência de alta. Anteriormente havia uma lateralidade muito grande e aqui nós começamos uma tendência de alta. Onde você encontra o primeiro pullback? Exatamente aqui. Então a sua entrada deve ser por aqui. E não tente adivinhar a entrada. Pode ser uma compra aqui, pode ser uma compra aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. O importante é você entrar nessa região quando dá o primeiro pullback, quando dá o primeiro respiro do mercado. E aonde você vai sair? No primeiro pullback de baixa. Exatamente aqui. Então, deu o pullback de baixa, você pode sair da sua operação aqui, 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 aqui. Não importa. Porém, essa região aqui vai ser uma boa região de você fazer a sua saída. Então, essa regra número 6 é uma das regras mais importantes para que você alcance bons resultados sendo um swing trader. Regra número 7. Compre em suporte, venda em resistência. Isso parece básico para a maioria dos traders, mas não é. Não é. Geralmente as pessoas compram caro e elas vendem barato. Elas entram quando já acabou o movimento de alta e fecham as suas operações num stop muito grande quando já está caindo.
Então não seja essa pessoa. Compre barato e venda caro sempre. Temos mais um exemplo aqui na regra número 7. E nós estamos aqui no dólar ien, no gráfico diário. E como você bem pode ver, existe uma linha vermelha aqui de resistência e uma linha verde de suporte. Anteriormente, aqui, o preço já visitou essa área aqui de suporte. E também já visitou essa área de resistência aqui por muitas vezes. Então, onde seria a sua compra? Na revisitação, por assim dizer, do suporte. Se você sabe que já teve um suporte aqui, você pode fazer a sua compra aqui nesse suporte. E se você já sabe que teve resistências aqui no passado, você pode fazer a sua venda aqui nessa região. Então, compre em suportes, venda em resistências. Regra número 8. Nunca venda em pânico. Grandes players se aproveitam do medo das pessoas para comprar mais barato. Então não caia nessa armadilha, principalmente no Bitcoin, mas também no Forex, em qualquer ativo que você for operar, não caia nessa armadilha. Muitos grandes players vão afundar o preço e depois de 1 hora o preço já vai ter voltado ao seu patamar anterior. Por quê? Porque grandes players se aproveitam desse medo. Então eles começam a vender, a manada vai atrás vendendo, cai o preço, eles compram mais barato e novamente vem para a região anterior. Então, para você ter certeza do que você está fazendo, não venda no primeiro candle vermelho, quando você está operando swing trade. Espere um pullback, espere um repique, veja o que vai acontecer, espere algumas horas. Se aquele ativo está entrando em tendência de baixa, vale a pena vender. Mas se aquele ativo cair muito repentinamente e voltar para o patamar do preço anterior, você pelo menos não vai ter caído nessa armadilha. Então, nunca venda em pânico. Regra número 9. Tempo é dinheiro. Se você não gerencia o seu tempo corretamente, você está jogando dinheiro fora. Então, saiba exatamente quanto tempo você pretende segurar um trade. Quando você vai entrar no swing trade e você vai entrar, por exemplo, num suporte e vender numa resistência, geralmente você vai colocar o seu take profit na resistência anterior. Então você sabe mais ou menos quanto tempo vai durar aquele trade. E se você não faz essa gestão de tempo, porque não é só a gestão de risco que é importante no swing trade, a gestão de tempo também é importante. Então se você não souber quanto tempo possivelmente vai durar aquele trade, se aquele trade vai durar umas 3, 4 dias, pode ser uma estimativa de tempo, mas você tem que saber controlar isso muito bem para que você não perca dinheiro e para que você aproveite uma boa oportunidade de entrada, de compra ou venda. Regra número 10. Evite operar na abertura do mercado. Nós sabemos que o swing trader ele não vai operar muitas vezes na abertura do mercado. Porém, nas suas análises, você pode, talvez, ser tentado a entrar na abertura do mercado americano, na abertura do mercado de Londres, na abertura da seção asiática, por ver o candle se movimentando e o preço se movimentando. Mas isso, geralmente, para os swing traders é uma armadilha. Então, enquanto para o day trader é bom que ele opere na abertura dos mercados, para o swing trader, espere. Não é bom você operar na abertura dos mercados e das seções asiáticas, seção americana e seção de Londres. Muito cuidado com a abertura dos mercados. Regra número 11. Não use a mesma estratégia. Não use a mesma estratégia para todos os tipos de mercado.
O que funciona em mercados quentes destrói em mercado frio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado muda. O que aconteceu no ano passado vai acontecer agora e pode acontecer agora num momento diferente, diferente do que aconteceu no ano passado. O que aconteceu no governo anterior pode acontecer totalmente diferente nesse governo atual. Então, a estratégia que você estava usando há 3, 4 anos atrás pode mudar e você precisa ser adaptável. O swing trader, ele é adaptável. Quem opera swing trade tem que ser adaptável a eventos de mercado, a quebras de mercado de empresas, e você não vai ter sucesso se você pegar uma estratégia antiga e querer aplicar para o mercado novo. Regra número 12. Os melhores trades mostram convergência. Se vários sinais apontam para a mesma direção, a sua chance de acerto aumenta. Então, se nós temos uma tendência de alta clara, se nós temos o preço no suporte, se nós temos vários indicadores mostrando que aquele preço vai subir, a sua chance de acerto aumenta. Agora, se você ficar procurando suporte onde não tem, você vai errar a sua entrada. Então, procure confirmações antes de entrar no trade. Veja outros tempos gráficos. Se no tempo gráfico maior, de um dia, por exemplo, tiver claro um início de tendência de alta, nos gráficos menores de 1 hora, 4 horas, 8 horas, subsequentemente eles vão mostrar essa tendência de alta. Então você consegue confirmar por aí os melhores trades e a melhor direção do ativo. Regra número 13. Não confunda execução com oportunidade. Ser rápido no mouse e fazer várias entradas não vai te fazer um bom trader. Ter paciência, sim. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a paciência recompensa. O mercado financeiro, de maneira geral, ele é uma grande máquina de tirar dinheiro dos impacientes e dar dinheiro para os pacientes. Então, se você for impaciente, se você for dedinho rápido que vai clicar no mouse e fazer várias entradas, você não vai ter sucesso. Você vai ter sucesso se você for uma pessoa paciente, e a paciência recompensa. Então, aprenda a fazer uma boa execução antes de operar rápido. Você não é um scalper. Aqui nós estamos falando para swing traders, para pessoas que vão fazer operações no médio prazo. Então, você não precisa querer clicar no botão de uma vez. Procure boas entradas, procure boas confirmações antes de fazer as suas operações. Regra número 14. Controle o risco antes do lucro. Quem pensa só no lucro perde. E o mercado penaliza muito forte quem pensa só em lucro. Agora, quem pensa no risco, também em controlar esse risco, sobrevive. Porque você não está no mercado somente para ganhar. Você está no mercado para controlar riscos, para aprender a controlar você mesmo e para aprender a gerenciar o seu capital. Então, gerencie o seu risco antes de operar e antes de pensar no lucro. Caso você use stop, saiba onde colocar. Caso você não use stop, gerencie bem os seus lotes, margem e controle o seu risco. Geralmente no swing trade, como nós estamos procurando eventos aleatórios no mercado, eu particularmente não uso stop loss. Eu controlo muito bem os meus lotes, a minha margem, e isso eu faço dentro de um gerenciamento de risco onde eu sei aonde eu estou operando. Qual é a região, qual é a localidade, se aquele ativo está barato, se aquele ativo está caro. Então eu não uso stop. E eu recomendo pessoas que fazem swing trade não usarem stop na tela.
Talvez use um stop técnico, um stop financeiro, mas não use stop na tela. Por quê? Porque você não vai estar vendo em todo tempo, você não vai ver a todo tempo o gráfico. Então, aquele stop na tela pode te tirar da operação e depois ir em favor da sua análise. Regra número 15. Grandes perdas vêm com aviso. Se um ativo começa a cair forte, não fica esperando o milagre que ele vai voltar a subir. Fecha aquela operação, encerra a operação. É melhor você encerrar com um pouco de perda do que quebrar a sua conta. Então, os sinais de perigo eles aparecem antes do desastre. Viu que uma operação foi contra você? Feche dentro do seu gerenciamento de risco. Não espere o milagre do mercado. Ele não vai te dar milagre. Não vai te dar nenhum milagre. Ele não vai ser bonzinho com você. Se um ativo está caindo, garanta que a sua perda seja a menor possível. Regra número 16. O mercado é dividido pela média de 200 períodos e há um consenso muito grande entre os grandes traders e os grandes players que a média de 200 períodos é a melhor média para dividir o mercado. Então, se um ativo está acima da média de 200, a tendência é de alta. Se um ativo está abaixo da média de 200, a tendência é de baixa, claramente. A média de 200 períodos define quem está no controle, se são os touros ou se são os ursos, se são os compradores ou os vendedores. Então eu recomendo fortemente você utilizar a média móvel de 200, seja em qual tempo gráfico for, 1 hora, 4 horas, um dia, uma semana, utilize a média de 200. Ela define qual vai ser a tendência, se a tendência é de alta ou de baixa, e está amplamente categorizado pelos maiores traders e há um consenso que a média de 200 períodos serve para isso, para definir a tendência do ativo. Se o ativo está acima da média móvel de 200, um ativo é de alta, como nós vamos ver no exemplo agora do dólar americano versus dólar canadense, no gráfico diário, onde claramente você consegue observar aqui. A média móvel de 200 ela é representada por essa linha vermelha. O preço estando acima da média de 200, ele mostra, e nós estamos no gráfico diário, então essa é uma forte tendência de alta. Começando pela média móvel de 200 e indo aqui de outubro de 2024 até abril de 2025, uma tendência de alta. Onde essa tendência de alta começou? Na média móvel de 200. Então, claramente, você consegue observar que a média móvel de 200 ela é um balizador para que você consiga verificar se aquele ativo está numa tendência de alta ou de baixa. Regra número 17. Compre na calma e venda no caos. Essa é uma das melhores regras. Por quê? Porque os grandes fundos e os grandes players de Wall Street e do redor do mundo, eles utilizam essa regra. As melhores compras são feitas quando ninguém está olhando. Quando as pessoas estão pensando em venda, é aí que você deve pensar em compra. As melhores vendas são feitas quando todos estão eufóricos. Então, quando todo mundo está na euforia, aí é o melhor momento para vender. Quando todo mundo está olhando por compras, naquela calma de querer comprar um ativo, aí sim você deve fazer o contrário. Então, entre na calma e saia na euforia. Tem uma frase muito boa que é assim: compre quando as ruas estão sangrentas e venda ao som de violino. Isso aí você deve seguir essa regra em todo
o momento quando você estiver no mercado financeiro fazendo suas operações. Regra número 18. Padrões perfeitos costumam falhar. Por isso que padrões como SMC, ICT, eles falham na maioria das vezes porque eles são simplesmente desenhos nos gráficos. Então, se o padrão gráfico é muito perfeito, desconfie, porque geralmente ele não vai acontecer tão fácil assim. Pode acontecer? Pode, mas talvez seja uma sorte sua de tentar seguir esses padrões perfeitos que você encontra em livros. Então, o mercado gosta de enganar traders que confiam nesses padrões que são muito óbvios, como o Hammer, a estrela cadente, ou block order, ou seja, qualquer estratégia que for que seja muito perfeita, que não haja nenhuma margem de erro, desconfie porque esses padrões perfeitos costumam falhar. Regra número 19. Tendências não viram de uma hora para outra. Então o mercado ele não inverte do nada. Quando está em uma tendência de baixa, ele inverte para uma tendência de alta simplesmente de uma hora para outra. Principalmente levando em consideração que nós estamos vendo gráficos de tempos gráficos maiores. Como 4 horas, 8 horas, um dia. Então, em um dia numa tendência de baixa, ele não vai reverter no outro dia para uma tendência de alta. Mas ele vai dar sinais claros para você que aquela tendência está revertendo. Então, reversões levam tempo. E uma regra aqui dentro dessa regra 19, um ponto bem importante que você deve levar para a sua vida. Não tente prever fundo, não tente prever topo. Existe sempre um fundo mais baixo daquele fundo que você preveu. Existe sempre um topo mais alto daquele topo que você previu. Então não tente prever fundos e topos, mas veja e entenda que reversões levam tempo e você precisa ser paciente para entender que a tendência não vira de uma hora para outra. Geralmente, antes de reverter, você vai ver uma lateralidade no ativo. E regra número 20, sempre saiba onde é a sua saída. Se você entra num trade sem saber aonde você vai sair, você já perdeu. Sempre tem um plano de take profit antes de você entrar. Quando você entra no trade, você tem que saber definitivamente aonde você vai sair, por que você vai sair, e se aquele ativo não chegar àquele preço, qual será a sua segunda saída antes, mesmo obtendo um lucro menor, ou se você vai sair parcialmente, quais são as suas parciais até você sair de forma definitiva 100% com a sua ordem. Então faça sua análise de suportes e resistências e defina bem aonde vai ser a sua saída. E nós chegamos ao fim desse vídeo. Se você ficou comigo até o final, eu te garanto que você vai conseguir ser muito lucrativo como swing trader dentro dessas 20 regras. Volte essas 20 regras, anote cada uma delas e eu te garanto que você vai ter sucesso. Eu te agradeço por ter ficado até o final e te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar esse vídeo para quem quer viver de mercado. Você que quer viver de mercado, esse vídeo é para você. Então até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!